Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia aqui no YouTube do Antagonista de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde, com este exercício diário para o seu cérebro. Em que consiste este exercício? Eu trago para você os fatos e, antes da minha opinião, eu te trago as narrativas da esquerda e da direita, para a gente não se deixar mais enfeitiçar por isso e passar a elevar o nível do debate político. O fato do dia é: o PT perdeu as ruas. Vem comigo. Fato do dia: o PT perdeu as ruas. Vamos começar do começo, essa passeata que teve agora, no final de semana. Ela não surge do nada. O PT convoca uma passeata em resposta a uma outra passeata que teve contra o governo e com Jair Bolsonaro discursando. Na ocasião, a Avenida Paulista ficou assim, ó. Num primeiro momento, a militância de esquerda quis debater os números, diminuir o tamanho da passeata, falar que era menor do que parecia, que não tinha ninguém nas ruas. E aí, alguém teve a brilhante ideia de contra-atacar o bolsonarismo. Tem que estar nas ruas. Povo na rua, ditadura nunca mais! Nem um passo atrás! Povo na rua, ditadura nunca mais! Pois é, altas expectativas, né? Altas expectativas. Ocorre que, por exemplo, 2 anos atrás, havia meio essa guerra de passeatas, eu não sei nem se você se lembra. O PT já tinha um pouco menos, apesar de ter mais movimentos organizados em sua passeata do que o bolsonarismo. Organizados, eu digo, não da sociedade civil, tipo movimento sindical, centrais sindicais. O PT sempre atraiu mais isso. Mas, 2 anos atrás, a passeata era menor. Só que tinha a passeata, dava para fazer a passeata. Eu estou trazendo aqui para vocês uma passeata do dia 29 de maio de 2021, convocada pela esquerda contra o então presidente Jair Bolsonaro. Tinha bastante gente. É necessário botar Bolsonaro para fora agora, nas ruas, na luta, com isolamento social, com álcool em gel, com máscara, mas fazendo da luta o serviço. Centenas de milhares de pessoas vão pra rua pra dizer fora genocida, fora governo assassino, fora governo da morte.
Ou seja, a expectativa estava lá no alto, né? Estava lá no alto. Para vocês terem ideia, até o glorioso Sindicato dos Jornalistas de São Paulo estava convocando gente para esse evento. Dizem que uma foto fala mais do que 1000 palavras. A gente viu na foto do tweet anterior mais ou menos o que o povo estava esperando. E agora eu vou te mostrar uma foto aérea desta passeata no final de semana no Largo São Francisco. E aí, gente, aconteceu uma coisa que eu não entendi. Quem postou este resultado das passeatas, que eram para confrontar as do Bolsonaro, foi o próprio PT. O PT colocou isso nas redes sociais. Então, Brasil, já que eu não tenho como desver, vocês vão ser obrigados a ver todos esses eventos maravilhosos comigo. Queria que vocês vissem esse vídeo da batucada em Recife. Reparem na animação dessa galera. Só sucesso, né? Mas tá pouco. Vamos ver o pessoal do PT postando mais animação. É tanta beleza que a natureza criou. Ela foi morta no meio da madrugada com um tiro de espingarda pela mão do seu agressor. Nossa, gente, foi assim um sucesso, né? Lotou todo canto. Olha a Fortaleza, que beleza. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia pra fascistas! Sem anistia! Em Belo Horizonte teve discurso de deputado, o pessoal do PT na Câmara postou, realmente lotadaço, né? Aqui em São Paulo, gente, não foi uma coisa qualquer. Sabe quem apareceu na chuva, para protestar naquele bolinho ali de 1000 e poucas pessoas no Largo São Francisco? O todo-poderoso José Dirceu. Hoje, Nós gostaríamos de cobrar e depois do dia 31, nós temos que relembrar o golpe 64 e os 21 anos de ditadura. Até porque, dia 8 de janeiro de 2023, houve uma tentativa de dar um golpe militar, comandada por Jair Bolsonaro. 64 não foi... 64 não começou em 64. Quando Getúlio ganhou a eleição, tentaram dar um golpe. Quando Juscelino ganhou, tentaram dar um golpe. Quando Jânio renunciou, tentaram dar um golpe. Só não aconteceu porque o Brizola armou o povo, dividiu o terceiro exército, teve apoio da brigada, convocou o Brasil na rede da legalidade. Então é necessário sempre relembrar aqueles que caíram no tanque da ditadura, relembrar os crimes da ditadura, relembrar que sem democracia o povo não tem voz, não tem vez. Essa é a mensagem. E assim, embora as imagens sejam muito de perto, dá para ver que foi, digamos, um sucesso de petit comité. E a gente veio aqui hoje para essa manifestação no dia 23 de março para exigir prisão e punição de todos os golpistas, para exigir nenhuma anistia e também para lembrar de 64. Esse ano se completa 60 anos do golpe militar. É muito importante lembrar disso para que isso não se repita. E para isso é necessário prender e punir todos os golpistas.
militantes no Brasil inteiro estão saindo às ruas para dizer que o povo brasileiro e suas organizações têm disposição de luta, estão organizados e estamos construindo a cada dia a transformação que a gente quer, de um dia ter um país livre, um país justo, um país sem fome, um país onde a gente possa ajudar de fato a construir uma nova sociedade. E além disso, a gente está aqui para defender o direito dos palestinos de também viver em democracia e também terem a sua autonomia respeitada. Então a luta hoje é por democracia, a luta hoje é por justiça, a luta para denunciar o genocídio que vem sendo praticado contra o povo palestino. Ditadura nunca mais. Viva a luta do povo brasileiro, viva a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Em Salvador, era um evento para ter Jacques Wagner, o governador Jerônimo Rodrigues e Gleisi Hoffmann. Acontece que apareceram, Salvador, reduto petista, 818 pessoas neste evento. Dá uma olhada no vídeo. Quem não pode ir com a formiga, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode ir com a formiga, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode ir com a formiga, não assanha o formigueiro. Quem não pode ir com a formiga, não assanha o formigueiro. E aí, gente, dá uma olhada nos cartazes que prometia o Jacques Wagner, o Jerônimo. Mas os dois não foram, não apareceram. Quem apareceu lá foi só a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para discursar diante dessa multidão de menos de 1.000 pessoas. E para dar uma ideia da força dessa manifestação sem anistia, a favor do PT, contra o Bolsonaro, o pessoal também se movimentou no exterior. Deem uma olhada como lotou Lisboa. Os valores de abril em Portugal e no Brasil, sempre lutando pelos valores de abril em Portugal e no Brasil. Sempre em defesa dos valores de abril. Assim, só a título de comparação, aqui a gente tem uma manifestação convocada por grandes lideranças do país todo, gente que tem milhões de votos. Presidente da República, entendeu? É por ali, é gente que tá nesse campo que fez um presidente da República. O pessoal de motorista de aplicativo convocou uma manifestação para Belo Horizonte. E a manifestação dos motoristas de app em Belo Horizonte tinha mais gente do que a manifestação do PT. Jamais será vencido, trabalhador unido. Jamais será vencido, trabalhador unido. Jamais será vencido, o motoboy unido. Jamais será vencido, o motoboy unido. Jamais será vencido, o motoboy unido. Jamais será vencido. O problema da comparação não é só estar mais lotado. É que nessa que é mais lotada, olha o tipo de slogan que a galera gosta de gritar. Lula, tá não, seu lugar é na prisão. 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 Lula, tá não, os motoca vai parar. Se o governo taxar, os motoca vai parar. Se o governo taxar, os motoca vai parar. Se o governo taxar, os motoca vai parar. E daí, Brasil? E daí? O que é que vocês acham? Qual que é a sua opinião? Calma, antes de dar a sua opinião, vamos para as narrativas. Para desespero dos bolsominions, numa democracia, o que vale não é a quantidade de gente na rua, é a quantidade de voto na urna. E isso o presidente Lula tem.
Perdeu, Playboy chora mais. Quem ganhou foi o Lula. E essas manifestações da extrema-direita, essa micareta fascista que eles fazem, todo mundo sabe que é coisa comprada, que é coisa financiada. A gente está vendo agora na investigação da tentativa de golpe do 8 de janeiro, ver esses empresários que estavam derramando dinheiro ali para manter nas ruas essa gente horrorosa, entendeu? Uma gente horrorosa, uma gente cafona, uma gente brega, umas patriotadas, sabe? É por isso que eles não suportam o presidente Lula, porque levou o nível. A esquerda às vezes fica com medo da represália, dessa cafonalha nas ruas, mas eu entendo que tem de enfrentar, mesmo a gente tendo visto do que eles são capazes no 8 de janeiro. Agora, uma coisa que não deixa dúvida da nossa mobilização é a seguinte: a hashtag no Twitter, Trending Topics, primeiro lugar, 23M sem anistia. Não tem como questionar, gente. Vitória é vitória. Perdeu o Playboy, fiz o L com gosto e farei de novo. Se não coloca meia dúzia na rua, dá para me explicar como é que bota voto na urna? Porque assim, manifestação mais flopada do que essa, eu nunca vi, gente. Eu nunca vi. Assim, nem carnaval de cidade muito pequena do interior tem uns piquetes tão vergonhosos iguais a esses que a gente viu por aí. Uma vergonha. E aí fica aquela dúvida. Como é que ganhou? Como é que tem metade da população? Se a discrepância é tão grande. Eles estavam falando que a do Bolsonaro flopou, a nossa, dos patriotas flopou. Compara uma com a outra. Se juntar quem eles tinham no Brasil inteiro, não dá um quarteirão da nossa? Como é que tem uma quantidade de votos tão parelha, quase 50-50, só um pouquinho a mais para eles? Não dá para entender, né? Agora, o que dá para entender é o porquê desse autoritarismo. Essa coisa de calar os patriotas, essa coisa de prender os patriotas, essa coisa de criminalizar todo mundo que questiona sobre o sistema de votação, porque tá muito escancarado, né? Tá muito escancarado. Então, vocês podem esperar. Essa gente vai perseguir Bolsonaro e os patriotas até dizer chega. E a direita precisa entender uma coisa: nós não temos o establishment, nós não temos a justiça. O que a direita brasileira tem é povo e rua. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que o PT e Lula perderam as ruas, perderam as redes sociais e não estão sabendo como reagir. O presidente Lula fez uma aposta muito perigosa, que é de não descer do palanque e turbinar a polarização. Ele fala só para o cercadinho dele. Ele age do jeito que o cercadinho dele quer. E para o Bolsonaro, isso foi muito bom, porque manteve ele na crista da onda, arrasta multidões onde esse homem vai. O Lula apostou nisso, mas deu um tiro na água. Porque existe uma diferença entre o cercadinho do Lula e o cercadinho do Bolsonaro, que é a pauta de costumes. A pauta de costumes do cercadinho do Bolsonaro é absolutamente majoritária. Absolutamente. É contra a droga, é bandido na cadeia, é contra o aborto, é pela redução da maioridade penal. Não estou dizendo que eu sou a favor de todas essas coisas, mas é inegável, tem pesquisa. São temáticas absolutamente majoritárias no Brasil. E o cercadinho do Lula é uma criptonita política. Onde encosta, ele detona e enfraquece. Por quê? Porque ele é absolutamente minoritário e, com a metodologia do identitarismo, com a metodologia woke, ele se tornou também reacionário, autoritário e com ímpetos de censura.
que são coisas que não combinam com as próprias pautas que eles defendem. Eles jogaram no colo da direita a defesa da liberdade de expressão e de direitos fundamentais. Então o Lula ficou com o minoritário do minoritário, porque as pautas que o cercadinho defende, ninguém defende. O cercadinho dele é o pessoal do Todes, é o pessoal que quer ficar falando, genocida, acha engraçado, né? Fica falando, porque o genocida, porque o inelegível. É uma minoria muito pequena, que antes conseguia até atrair gente com essa coisa da defesa das liberdades, dos direitos humanos. Agora que eles abdicaram, eles ficaram na chuva, sem nada. E o Lula tá cada vez mais apostando em falar só para eles, para polarizar. Quanto mais o Lula polariza, mais o Bolsonaro cresce. Afora da pauta de costumes, tem uma coisa aqui. O Lula não foi eleito por lulista. O Lula não foi eleito pelo cercadinho. O Lula foi eleito pelo antibolsonarismo e pela coluna do meio. Que a galera que não é de um lado nem de outro, sabe que, enfim, que os políticos têm problemas e sempre em toda eleição procura quem que é o menos pior, eu vou ficar. Teve muita gente que o menos pior era o Lula, por quê? Por causa de um discurso de democracia, de frente ampla, de vou acabar com a polarização e vamos unir o Brasil. As pessoas podiam até desconfiar, mas falaram, não, ele pelo menos está fazendo esse discurso, vou dar um voto de confiança. Estas pessoas estão se sentindo traídas agora. Estas pessoas votaram para não ter mais na presidência discursos polarizantes e grotescos. E o Lula faz o que todo dia? É só coisa grotesca e divisionista. Acontece que o Bolsonaro foi eleito para fazer isso mesmo. É isso que o público dele quer, é isso que o cercadinho dele quer. O Lula não. E tem aí mais um ponto. Mesmo o Bolsonaro tendo sido eleito para isso, existe uma exaustão quando essa forma de política é feita no Poder Executivo. No Legislativo, o pessoal gosta muito do grotesco, do incendiário, do que fala palavrão, do que parece que não come de garfo e faca e não sabe usar um banheiro direito. O povo gosta disso. Mas no Executivo acaba tumultuando demais. Tumultua a vida das pessoas, nada chega a acordo, parece que nada anda, que é uma briga por dia e as pessoas só querem viver em paz. Se para o Bolsonaro, que foi eleito exatamente pelo comportamento aberrante, já pesou na imagem, vocês avaliem para o Lula, que foi eleito para fazer o oposto e prometendo o oposto. Como é que esse comportamento de elogiar ditador, de criar divisionismo e de conseguir ser elogiado até pelo Hamas, como é que esse comportamento está pesando na popularidade do Lula? O PT perdeu as ruas e perdeu as redes sociais e parece ter perdido o rumo também de onde volta a mobilizar o pessoal. E aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Me conta aqui embaixo que os comentários estão abertos. Não esquece de partilhar já esse vídeo com alguém, deixar o seu like, verifica se está inscrito aqui no Antagonista e se já tocou o sininho. Eu volto amanhã com Narrativas Antagonista às 5 da tarde. Grande beijo, até lá!